Bom dia, irmãos. Um prazer de novo estar aqui, podendo ter essa oportunidade, um privilégio de ministrar sobre a palavra de Deus, que é o que nós queremos fazer nessa manhã. Não falar das nossas experiências, da nossa vida, mas falar da nossa experiência enquanto olhando para a palavra de Deus. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã, falando sobre esse tema, mordomia do tempo. Mordomia é o tempo que nós estamos tratando. É o tema que nós estamos tratando nesse período da escola dominical, e nós temos visto a necessidade de administrar todos os recursos que Deus nos deu para que nós pudéssemos servir a Ele da melhor maneira possível, nós pudéssemos dedicar a nossa vida inteiramente a Ele. Quando estamos falando de mordomia, a gente logo lembra de Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, que aliás esse foi o tema, esse foi o texto que foi me dado como referência, e ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não é necessário a gente discorrer aqui sobre os dias, o quanto eles são maus. Nós estamos vendo isso a todo momento, nós estamos sentindo isso. Algumas pessoas que estão aqui ou estão no nosso círculo de amizade, familiar, estão vivendo momentos difíceis, estão vivendo momentos maus, segundo a ótica do mundo. E isso é o que a palavra de Deus está dizendo, para que a gente tenha a oportunidade e aproveite todas as oportunidades, porque os dias são maus. Eles são maus agora? Não, eles foram maus desde que o homem pecou lá no Éden, até quando Jesus voltar, os dias vão ser maus. Então, vale a advertência do apóstolo Paulo aos Efésios, milhares de anos atrás, ela vale para nós hoje, porque se ele estava vivendo dias maus, se o pessoal de Éfeso estavam vivendo dias maus naquela ocasião, as coisas melhoraram, muita tecnologia, muita coisa aconteceu nesses quase 2000 anos de apóstolo Paulo até agora, ou dos Éfesos até agora, mas os dias continuam maus, não é? A gente vê muita maldade acontecendo, e o apóstolo Paulo está então advertindo não só a igreja de Éfeso, mas a igreja batista de Boas Novas, Sorocaba, a mim e a você, de que temos que aproveitar o tempo. E mordomia é uma palavra muito interessante, porque é o seguinte, a definição de mordomia, ela mudou no decorrer do tempo. Eu não sei se algum dos outros professores já falou sobre isso aqui no passado, porque eu tentei ver as aulas no YouTube, mas elas não estão lá ainda, não sei se eu não soube encontrar, mas elas não estão lá ainda. Então eu não consegui ver o que os outros professores disseram sobre mordomia nos dias que eu estive ausente. Só que mordomia é uma palavra que mudou muito no conceito desde a sua originalidade até agora. Por exemplo, quando a gente fala em mordomia, a gente pensa logo em quê? O que a gente pensa quando fala em mordomia? Dinheiro, político aproveitador, não é? Fala, o presidente da empresa tem um monte de mordomias lá, né? Não é isso que a gente pensa na palavra mordomia? Vantagens, benefícios, né? Então, é isso que dá esse conceito para nós de mordomia. Agora, mordomia, na sua origem, e como ela foi concebida, ela tem o sentido de administração. Mordomo é aquele que administra alguma coisa, não é? Então, a gente pode falar em administração de uma casa, em administração de uma empresa, em administração de uma sociedade ou de uma comunidade como a nossa, né? Todas essas pessoas que trabalham em prol dessa organização e dessa administração são mordomos.
Então, mordomia, na verdade, tem a ver com administração. E é o que nós vamos ver hoje, como nós vamos administrar o nosso tempo. É interessante que os americanos têm um conceito de mordomia, eles associam o conceito de mordomia à questão de margem, né? Mas não estou falando aqui de margem de lucro, não. Estou falando também, né? Mas toda a administração da margem que nós temos para utilizar os recursos que nós precisamos para viver, ou para uma empresa funcionar, ou para o nosso dia a dia. Então, eles associam muito essa questão de que mordomo é aquele que cuida da margem. Olha que interessante. O que é margem? Margem é sempre o que sobra, certo? Então, mordomo é aquele que tem sempre uma oportunidade de administrar as coisas de modo que as coisas não fujam do controle. Esse é o conceito de mordomia, é ter condições de cuidar das coisas para que elas não fujam do controle. E quando elas fogem do controle, quando as coisas fogem do controle, é que os problemas acontecem. E é difícil, se a gente não tiver uma margem, né, e aqui nós vamos falar de tempo hoje, se nós não tivermos uma margem, é difícil administrar. Então, você levanta de manhã para ir trabalhar, ou para ir, vamos supor, um dia diferente, não um dia de trabalho, né? Mas você levanta de manhã e precisa ir ao dentista, precisa ir fazer suas compras, precisa pagar suas contas no banco, então você se programa, eu vou às 9 horas eu vou estar em tal lugar, às 10 vou estar em tal, às 11 eu vou estar em tal lugar, porque às 14 horas eu tenho que almoçar depois às 14 horas eu tenho um médico, e assim vai o seu dia todo programadinho, né? E aí o que acontece? Você programa tão justo aquele seu dia, que aí você acorda 15 minutos atrasado, né? E aí começa a bagunçar tudo. Aí você chega 15 minutos atrasado no supermercado, mas ali o estacionamento é difícil de encontrar lugar, você gasta mais 5 minutos do que você havia previsto, e aí você sai para o seu próximo compromisso com 20 minutos de atraso, e aquele compromisso você fica na sala de espera do dentista mais do que você esperava, e você já sai dali com 1 hora de atraso, e quando fica no final do dia, o que aconteceu? Alguma coisa ficou para trás, né? Por quê? Porque você não teve margem para as coisas que foram acontecendo que não estavam sob o seu controle. Então, os problemas elas acontecem justamente porque quando a gente planeja o nosso tempo, a gente não considera, muitas vezes, os imprevistos. E a gente encontra muitas coisas que competem conosco no nosso dia. Muitas coisas competem assim, para fazer com que a nossa administração não ocorra exatamente como a gente planejou, né? Então, é um telefonema inesperado de alguém que pede alguma coisa, é alguém que precisa de fazer alguma coisa que não estava planejado, e é um tempinho a mais que a gente gasta ali para ver uma notícia na televisão, é um tempinho a mais que a gente gasta com umas mensagens nas redes sociais. Essas coisas todas competem para desorganizar o nosso dia. Eu não estou dizendo que a gente não tem que usar, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Mas essas coisas competem com a nossa administração no dia a dia. E isso vai certamente fazer com que o nosso tempo vai sendo sabotado e a gente não consegue fazer tudo o que precisa planejado para aquele dia. E aí chega no fim do dia, faltou alguma coisa a fazer. O que acontece? A gente fica frustrado. Fica frustrado por quê? Puxa vida, agora esse evento que eu tinha programado para hoje não vai dar para fazer e eu vou ter que fazer no dia seguinte. Ou então fica frustrado porque diz, puxa vida, eu tinha reservado meia horinha para fazer um estudo da palavra, não deu tempo, deixa isso para lá, outra hora eu faço, né? E a gente fica frustrado de não ter conseguido reagir a todos os eventos do dia. E
a Escritura nos alerta, em Lucas 14, 28, 11, sobre o planejamento. Que qual de vocês, diz o evangelista, né? Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Aqui ele está falando de dinheiro, mas isso vale também para o tempo, né? Então, é impossível que a gente se lance em algum projeto, lance o propósito de fazer alguma coisa. Impossível que a gente faça isso sem que a gente tenha o planejamento. Então, hoje nós vamos falar sobre 5 aspectos da mordomia do tempo. Suas características, o desperdício do tempo, o que a Bíblia fala sobre o tempo, as prioridades do cristão, e eu vou fazer um desafio no final para vocês. Então esse vai ser o nosso roteiro da nossa aula, e vocês me cobrem se eu pular alguma coisa disso aí. Bom, para começar, eu queria fazer um exercício com vocês, perguntando: 1 minuto é pouco ou é muito? Vamos ver então? Vamos fazer o seguinte: quem puder, fica de pé. Quem puder, fica de pé. Não vou precisar, por enquanto. Não vou precisar, por enquanto. Obrigado. Quem puder, fica de pé, por favor. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou cronometrar aqui 1 minuto, certo? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão prender a respiração e vamos segurar durante 1 minuto. Quem não conseguir, vai sentando, tá bom? E a gente vai ver quem consegue segurar a respiração por 1 minuto. Então vamos lá. 3, 2, 1, já. Estou cronometrando. Quem for perdendo o fôlego, vai sentando. Solta o ar e senta. Não quero ninguém morrendo aqui não, hein? Por falta de ar. (20 segundos). 35 segundos. 45. 55 segundos. 1 minuto, beleza, obrigado, vocês podem sentar. O que aconteceu aqui? 1 minuto foi muito ou foi pouco? Durou uma eternidade para alguns, né? Quando eu falei aqui 20 segundos, alguém falou: nossa! Aí, Então, gente, 1 minuto. E esses que ficaram 1 minuto, como é que fizeram? Como é que você fez, Edilson? Você usou alguma estratégia? Sobrevivendo. Só segurou a estratégia? Alguém usou alguma estratégia? A Sônia usou alguma estratégia? Não, nenhuma. Eu segurei. Alguém usou alguma estratégia para ficar mais tempo ou não? Alguns respiraram mais profundo, puxaram o ar, respiraram mais profundo, né? Fui soltando devagarzinho, ela administrou o tempo, e ela puxou bastante e foi soltando devagarzinho. Tá vendo? Olha lá, administrou o tempo, né? Então ela conseguiu um resultado melhor, por quê? E aqueles que conseguiram resultado melhor, puxaram ar, e no caso dela foi soltando aos pouquinhos. Isso a gente usa também no canto, de inspirar, segurar e depois de soltar bem devagar, porque a questão não é a quantidade que você inspira, mas o quanto você solta. Tá vendo? Então é administrando até o respirar. Tem
Raquel falou no canto, usa assim, né? Mas eu me lembro também, eu gosto muito de Kenny G, que toca sax, né? E ele tem um sistema de respirar sem parar de soprar. E ele chega a tocar o sax assim, quase 3 minutos direto, pelo sistema como ele administra a respiração dele. Imagina alguém tocando uma nota praticamente só durante 3 minutos direto, com um sistema dele administrar a respiração dele, né? Então vocês vejam que às vezes 1 minuto para alguns foi demais. Falaram, não dá, se eu ficar 1 minuto eu morro, né? Então 1 minuto pode ser o divisor de águas entre o muito e o pouco, pode ser o divisor de águas entre a vida e a morte. 1 minuto, não precisa mais do que isso, certo? Então 1 minuto pode ser muito ou pode ser pouco, dependendo da forma como a gente administra esse tempo, não é? Podemos ter muitas horas e, ao mesmo tempo, apareceu uma foto aqui, né, de uma menina segurando, parece a minha filha Andréia, mas não é não. E o que mostra para a gente que o que a gente vai fazer com esse 1 minuto da nossa vida é que vai fazer a diferença, e não o tempo em si. Porque o tempo, ele não está sob o nosso controle, né? O tempo, a gente não consegue controlar o tempo, a gente não consegue parar, a gente não consegue voltar atrás, a gente não consegue dizer, olha, espera aí um pouquinho, que o médico atrasou, então para aí na 1h30 da tarde, porque o meu próximo compromisso é às 2h, então dá uma paradinha aí, a gente não consegue fazer isso, né? Então, o próprio Jesus falando no Sermão da Montanha, ele fala em Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Nós não temos esse poder. Nós não temos o poder de controlar o tempo, nem de dizer, olha, eu vou viver tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. A gente não tem essa capacidade. Então, o tempo não está sob o nosso controle. Alguns filósofos dizem que o tempo é uma invenção humana, né? E que foi uma forma que o tempo é usado para organizar os eventos que não podem acontecer simultaneamente. Então, isso é coisa da filosofia, mas que eu acredito que quando a gente está falando do tempo enquanto contar no relógio, sim, mas o tempo foi criado, é dado e é administrado por Deus. Agora, o que nós fazemos com o tempo é uma responsabilidade nossa. E não adianta a gente se matar de querer fazer as coisas para que tudo caiba dentro de 1 hora, dentro de 1 minuto, dentro de 1 segundo, porque o nosso tempo, nós não temos controle sobre esse. E outra coisa, outra característica do tempo é que ele não é infinito. O tempo, a gente diz, eu vou dispor de toda a eternidade para fazer todas as coisas que eu quero. É verdade que nós, os cristãos, temos a esperança da eternidade para nós, mas o que nós temos que fazer aqui no nosso dia a dia, nós temos que fazer aqui hoje, dentro do tempo que nós dispomos, que são 24 horas por dia. Se a gente tira aí 6 a 8 horas de sono, que são obrigatórias, mais 1 hora para a gente comer, você vai ver que, de repente, a gente fala assim, eu não tenho tempo para fazer mais nada, né? Alguns têm mais problema com o tempo por causa de certas condições, por exemplo, de trabalho, de família, etc. Então, tem mais dificuldade em administrar o tempo, mas uma coisa é certa, o fim dos tempos, ele vai acontecer. Mateus 24:14, Jesus está ensinando que esse evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aqui ele está falando do fim dos tempos, mas nada garante que o fim do nosso tempo não seja antes da vinda de Jesus Cristo, não é?
Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, né? E a gente tem que administrar o tempo que a gente tem. Lá na eternidade, nós não vamos ter tempo de ir no banco, pagar aquela conta que a gente deixou de pagar hoje porque faltou tempo, ou nós não vamos ter tempo de ir no médico porque nós não fomos fazer o check-up no dia certo, na hora certa, por causa dos nossos atrasos. Na eternidade é outra história, nós vamos viver de uma outra maneira, como a palavra de Deus nos aconselha e nos mostra, né? Se o tempo não está sob o nosso controle e ele não é infinito, nós podemos imaginar que não conhecemos todo o nosso tempo, mas sabemos que o nosso dia tem 24 horas, que parte desse dia nós temos que dedicar a certas situações básicas da nossa vida, de sobrevivência, então sobra o resto do tempo para a gente administrar. E se o tempo, então, não está sob o nosso controle, não é infinito, a gente pode imaginar que a gente encontra muito desperdício de tempo ali. Gostei dessa figura bem de um relógio, assim como se as horas tivessem caindo por ali, né, saindo pelo ladrão, e a gente não sabe o que fazer para segurar. Então, nós temos que tomar cuidado com os desperdícios de tempo que nós mesmos impomos durante a administração do nosso tempo. E hoje, particularmente, um dos grandes desperdícios de tempo que nós temos são os vícios das redes sociais, né? Infelizmente, a gente constata isso no trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né? A gente acha que estando lá, aquilo ali bom, dá para ver ali, né? Um maço de cigarro representando o vício, mas ali com a etiquetinha Facebook, né? Não é só o Facebook, né? O WhatsApp, mesmo os sites diversos que a gente visita todo dia, eles podem roubar um tempo enorme da gente. Ah, mas isso é importante para o meu trabalho, é importante para o meu relacionamento. É verdade, mas nós temos que administrar isso bem. Quando isso vira vício, isso vira um problema sério. Existem relatos médicos, científicos, já de gente que pirou mesmo por causa desse negócio de redes sociais, né? Então, você vai na rede social, por exemplo, você precisa curtir tudo que você vê lá? Você precisa compartilhar tudo que você vê lá? Você precisa levantar de manhã, logo cedinho, 6 horas da manhã, a primeira coisa que você fazer, às vezes, em vez de dar bom dia para o seu cônjuge, né, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos e tal, olhar o que o pessoal andou falando da meia-noite às 6, né? E a gente vai gastando tempo com isso. WhatsApp, às vezes é hilário. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, alguns profissionais, alguns de amigos, mas é muito interessante que às vezes alguém escreve assim, acordo de manhã, tem um grupo de amigos lá, principalmente a maioria deles está lá em Belo Horizonte, por conta da época que a gente morou lá e da empresa que eu trabalhei lá. Então, se acorda de manhã, tem assim, bom dia, com uma flor. Aí o outro fala, bom dia para vocês também, bom dia, aí você vê lá uns 30 bom dia, né? Todo mundo respondendo bom dia, aí alguém já põe uma piadinha no meio, alguém já põe lá kkkk, aí eu gostei também, não sei o quê, e aí você vai lendo aquilo, no final do dia, esse grupo que eu estou me referindo, ele chega a ter de 140 a 180 mensagens, né? E aí, de repente, ali no meio, tem alguma coisa legal que alguém mandou, né? Tem algum filme bacana que eu gostaria de ver. Mas, gente, você lê 180 mensagens para chegar numa, o que eu faço? Limpo todas as mensagens. Talvez eu perdi alguma boa. Dou uma corrida de olhos para ver se algum amigo não está precisando de alguma ajuda, não está precisando de alguns já precisando de oração por doença, de vez em quando aparece já alguns amigos que, olha, fulano de tal faleceu, tal. É a idade, né? É a idade do grupo, né?
Então eu dou uma olhada rápida, mas no geral, limpa aquilo lá, porque se eu for olhar mensagem por mensagem daquilo ali, eu vou gastar seguramente 1 hora do meu dia, que já é pequeno, não é, para fazer tudo que eu tenho que fazer, vou gastar 1 hora do meu dia olhando lá. Facebook, alguns irmãos às vezes quando perguntam, você viu lá o que eu postei no Facebook? Eu falei, olha, desculpa, mas não tive tempo, eu estou olhando isso uma vez por semana, de vez em quando eu estou parado numa fila esperando alguma coisa, eu dou uma olhada, mas tenta entrar no meu Facebook lá, eu tenho Facebook lá, vocês vão ver que não tem uma postagem lá, acho que há mais de 3 anos já, né? Porque eu comecei a ter que ser radical comigo mesmo, por causa do tempo que eu estava perdendo lá. Agora, existe gente que está tendo que ir para psiquiatra tratar do vício das redes sociais. Então, esse virou um mal do século, vamos dizer assim, dos nossos tempos, que nós precisamos cuidar. Outro desperdiçador de tempo é a desorganização, né? Quando a gente é muito desorganizado, geralmente a gente perde muito tempo para fazer as coisas. Então, eu preciso fazer determinada coisa, a mulher ali está procurando sapatos, então ela decidiu que tinha que levar um sapato no sapateiro, acho que ainda tem isso, né? Decidiu levar um sapato no sapateiro, e aí está tão desorganizada que ela não sabe onde está, e ela começa a procurar, e aquela ação simples de pegar o sapato e levar para o sapateiro, que poderia demorar 10 minutos, leva o quê? 1 hora. Por quê? Porque depois que ela tirou todos os sapatos, ela já achou meia lá dentro, né? Ela já achou outras coisas, então ela tem que fazer, agora tem que organizar isso. Mas eu vou aproveitar que eu já tirei os sapatos aqui, então já vou dar uma passadinha de escova nesses outros aqui. A bota, aquela bota lá, já vou pôr o papel dentro para ela ficar com o cano alto, e pronto, já desorganizou tudo. Então a desorganização é uma coisa que faz perder muito tempo. No trabalho, assim, a gente vai acumulando aquele monte de papel, né? Depois eu olho isso, depois eu olho isso, depois eu olho isso. Quando você tem que olhar isso, às vezes uma solução de poucos minutos, até você encontrar o que perdeu, né? Já foi o tempo, a nossa margem de tempo. Então, a desorganização é um desperdiçador de tempo. Outro desperdiçador de tempo são alguns comportamentos familiares, né? Os pais que não disciplinam os filhos nos horários de fazer as coisas, nos horários de comer, nos horários de dormir, nos horários de brincar, nos horários de recolher o brinquedo, nos horários de fazer as tarefas de casa, né? Os pais que não organizam a sua casa, eles podem ter problema de tempo, e aí não sobra tempo para nada. Por quê? Porque o filho chama, tem que sair correndo. Claro, às vezes é isso mesmo, mas às vezes ele chama, sabe por quê? Porque ele quer aquele brinquedo naquela hora, porque ele não pode esperar, né? E aí você larga tudo que está fazendo e vai fazer a vontade dele, vai fazer o desejo dele. Ou você, não quero comer, né? Eu lembro uma vez que um dos nossos filhos não queria comer no horário, e disse, tudo bem. O cara falou assim para eles, para um deles, né? Falou assim, ok, você não quer comer, não tem problema, eu não vou ficar aqui te dando aviãozinho, você fica aí, a comida fica aí, você fica aí na frente da comida, a hora que você acabar, você pode sair. E nós saímos da mesa, né? E deixamos lá. Daqui a pouco, aquele silêncio total, né? Vamos ver o que está acontecendo, né? A gente voltou lá, estava, né, dedo na boca, dormindo em cima do prato e o prato sem comer, né? Então, assim, se a gente ficasse ali, come filhinho, ai o aviãozinho, não sei o quê. Não que essas estratégias não funcionem, mas também isso tem que ter um limite, né? Ou quando a esposa se programa para fazer determinadas coisas e o marido entra na vida dela e começa a tumultuar essa programação delas, né? Então, esse comportamento familiar, assim, as crianças brincaram, aí largou os brinquedos lá,
preciso ir lá recolher, porque vai vir visita, vai ter coinonia aqui em casa hoje, então vou lá recolher, sai recolhendo, enquanto recolhe o brinquedo, descobre que aí a criança chama porque está no banho, você sai correndo, você fica tudo tumultuado. Então, disciplina tem a ver com comportamento familiar, que comportamento familiar tem a ver com perda de tempo, ou ele influencia na perda de tempo. Outro desperdiçador de tempo são encontros improdutivos. A gente muitas vezes para conversar com pessoas ou para estar com pessoas que não acrescentam nada no nosso relacionamento. Eu não estou dizendo que encontrar com os amigos, sentar com os amigos, conversar com os amigos não seja importante. Cuidado, não estou dizendo isso. Mas a gente tem que selecionar até isto, não é? É importante o relacionamento pessoal, o relacionamento coletivo, a gente estar juntos? Claro que é. E isso não é perda de tempo. O que é perda de tempo é a gente se juntar em, por exemplo, rodinhas de piadas, rodinhas de assuntos que não acrescentam nada na nossa vida, e a gente às vezes gasta tempo e depois ainda, me manda aqui o teu contato que eu vou montar aqui no meu grupo do WhatsApp, a gente continua se relacionando e tal. Encontros improdutivos. Eles são grandes roubadores de tempo também. Outro desperdiçador de tempo, eu nem sei se existe essa palavra desperdiçadores, mas eu gostei do conceito, né? Desperdiçador de tempo é o trânsito. E esse a gente não tem muito controle, né? Eu, por exemplo, trabalho a 90 quilômetros daqui, Jundiaí, vou e volto todos os dias. A maioria dos dias é tranquilo, eu levo 1h10, mais ou menos, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar lá, tive um tempo que eles pavimentaram toda aquela rodovia ali a partir de Itu, eu ia em 50 minutos. Tranquilo, 50 minutos daqui até lá, né? 90 quilômetros, mas dava para fazer em 50 minutos. Depois, o trânsito foi aumentando, e hoje eu não levo menos que 1h10. Só que, por exemplo, essa semana, na quinta-feira, tinha um acidente. Aí para tudo. Eu levei quase 2 horas para chegar lá, no meu trabalho, né? Então, são coisas que a gente não tem controle. A distância, o trânsito e tudo mais. Mas, aí tem um detalhe, aí o tempo pode ser aproveitado, né? Por exemplo, o que eu costumo fazer? Eu baixo uma porção de mensagens que eu pego na internet, né, de vários pastores, às vezes palestras profissionais, tudo. Eu baixo, ponho no pendrive e vou ouvindo no carro, aproveitando o meu tempo, coisa que eu precisaria ler ou ficar sentado em frente à internet olhando, eu vou ouvindo lá. Eu tenho um conhecido que ele resolveu aprender, é um francês, ele falava francês e inglês, e ele resolveu aprender espanhol. E ele resolveu aprender espanhol porque ele ficou responsável pela região Américas aqui, né? E na nossa atividade profissional. E aí ele não tinha tempo de ir para a escola, porque Paris, em termos de trânsito, é uma cidade, acho que pior que a nossa aqui, né? Ele não tinha tempo de ir para a escola, ele não tinha tempo de ter uma professora particular e tal, e ele resolveu aprender espanhol. Sabe o que ele fez? Comprou um curso online, também que baixou da internet, gravou no pendrive e tudo, e ele aprendeu a falar espanhol usando só esse recurso. Mas você não teve nenhum, eu não tive nenhum auxílio, eu só usei durante o meu trajeto de 1h30 do trabalho, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ao invés de ficar ouvindo, por exemplo, eu tenho muita mania de ouvir a CBN. Gente, é um desperdiçador de tempo enorme, né? Porque dentro de 1 hora de programação, eles têm 45 minutos de propaganda e 15 minutos de notícia. No fim das contas, se a gente for olhar, é isso que acontece, né? Então, quando a gente troca isso, a gente vê o benefício. Quando a gente troca alguma coisa
que está fazendo a gente desperdiçar tempo, ou que está entregando um benefício menor do que a gente poderia obter, a gente consegue perceber quanto a administração do tempo faz diferença. Tem um outro amigo aqui, o Rodrigo, mora lá em Coqueiral de Aracruz, junto com, na mesma região lá de onde minha filha está morando, minha família dela, e eles trabalham num estaleiro que está a 25 minutos lá de onde eles moram, a 25 minutos da casa deles lá. Ele mora mais ou menos no mesmo bairro ali. E ali, eles vão para o trabalho, o carro da companhia vem e sai pegando lá 3 ou 4 e leva para lá, né? E ele também não tinha tempo de fazer, e ele também é cristão, e ele não tinha tempo de fazer devocional. O que ele fez? Ele começou a fazer devocional no carro, com os colegas, inclusive meu genro, né? Então ele vai fazendo devocional, lendo a Bíblia, lendo o texto lá, não sei se é pão diário ou coisa que valha, né? E eles vão comentando. Então isso é uma forma de ganhar tempo. E aí o motorista que está ali dirigindo está sendo evangelizado, né? E as outras pessoas podem ser evangelizadas, e eles carregam aquilo até a porta do trabalho. Então veja como pode ser uma bênção, às vezes, a gente transformar um desperdiçador de tempo em um benefício, um aproveitamento do tempo, né? Outro desperdiçador de tempo é a ansiedade. A ansiedade faz a gente perder sono, né? Muitas vezes a gente fica com alguma coisa rodando na cabeça, a gente não consegue concentrar em outras coisas, a gente não consegue pensar em outras coisas, a gente não consegue progredir na nosso pensamento com outras coisas, porque nós estamos tomados pela ansiedade. E a ansiedade, ela tem um remédio só, né? Não vou desmerecer aqui os tratamentos médicos e medicamentosos, mas a ansiedade, ela tem que ser colocada nas mãos ou aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ela a paz vai tomando conta da nossa vida. Quando nós nos damos conta de que a graça de Deus se renova em nós todas as manhãs, então aquela ansiedade, aquele problema de ontem, ele pode virar uma solução hoje, se nós estivermos colocando isso nas mãos de Deus. Então, a ansiedade é outra coisa que faz a gente perder tempo. Bom, o que a Bíblia fala? Isso, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E aí a gente consegue, então, transformar esse desperdiçador de tempo num benefício para a nossa vida, né? O que a Bíblia fala sobre o tempo? Bom, fala muita coisa. Primeira, aí eu selecionei algumas, né? Eclesiastes capítulo 3, verso 11, foi outro dos temas que estava previsto como roteiro da nossa aula aqui. E diz assim, Eclesiastes 3, 11, Deus, não é, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, a eternidade é um desejo que Deus colocou no nosso coração. Quem aqui não quer viver para sempre? Né? Não só aqui, né? Mas a gente quer viver para sempre. A gente sabe que nós temos a eternidade depois. Aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, sabem que tem a eternidade assegurada ao lado de Deus. E a eternidade é uma coisa nossa. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo por várias razões, e ela, ao mesmo tempo, não quer partir, né? Quer continuar vivendo, porque isso é uma coisa que Deus colocou no nosso coração, porque foi assim que nós somos concebidos. Nós, na verdade, fomos concebidos lá
Adão e Eva foram concebidos para viver uma eternidade. E nós vamos viver uma eternidade. Só tem uma diferença depois, né, de Adão e Eva. Que nós podemos ter uma eternidade com Deus, ou podemos ter uma eternidade sem Deus. Certo? No inferno, né? Tem gente que tem medo de falar, né? Mas eu não tenho. Então, assim, nós temos o desejo de viver sempre. Ninguém pensa, eu vou fazer aqui minhas coisas, exceto por questões de enfermidade e tudo, né? Vou fazer as coisas aqui porque eu acho que eu não vou viver amanhã. Não, a gente faz tudo como se a gente fosse acordar amanhã normalmente e fosse tratar a vida normalmente. Então, essa questão da gente querer viver para sempre, ela está no nosso coração e esse anseio foi colocado por Deus. Então, a gente trabalha hoje pensando que amanhã vai ser tudo normal, e trabalha depois de amanhã pensando que depois de amanhã vai ser tudo normal, tudo igual, e que a nossa vida não vai acabar. É assim que a gente pensa. Outra coisa que a Bíblia fala sobre o tempo, está em Salmo 90:10, dá para ler ali, né? E Tiago 4:14. Salmo 90:10 diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Atualmente, com os recursos da medicina e tal, a gente está chegando um pouquinho mais para frente, ainda bem, né? Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Dói aqui, dói ali, né? As coisas vão ficando mais difíceis, né? Pois a vida passa depressa e nós voamos. Isso é Salmo falando isso. O salmista falando isso revela que a nossa vida ela tem um tempo limitado. E por ter um tempo limitado, é que a administração do nosso tempo tem que ser mais apurada, né? Então, a vida passa muito rapidamente. Então, nós temos vontade de viver para sempre, mas a nossa vida, está dizendo o salmista, você pode ficar com essa vontade aí, mas a sua vida vai passar muito rapidamente. Gente, e passa muito rápido mesmo, principalmente para os mais jovens, né? A gente tem toda uma vida pela frente, essa vida passa muito rápido. Ainda Eclesiastes capítulo... Bom, eu não li Tiago, né? Deixa eu ler Tiago aqui, para vocês. A vida passa muito rapidamente. Deixa eu ler Tiago aqui, capítulo 4, verso 14. Vocês nem sabem o que vai acontecer quando? Ano que vem? Daqui um ano? Daqui 10 anos? Não, amanhã. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Olha o que Tiago está dizendo na sua carta, não é? Inspirado pelo Espírito Santo. A sua vida é uma neblina, a nossa vida é uma neblina. Eu fico olhando algumas fotos antigas lá, nossas lá, puxa vida, parece que foi ontem que aconteceu isso, parece que foi ontem que a gente foi em tal lugar, e a vida passou muito rapidamente. E às vezes desperdiçamos muito tempo da nossa vida com coisas sem importância, de modo que a gente não aproveita a vida na sua plenitude. Aí nós vamos ver como que aproveitar a vida na sua plenitude. Depois em Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 a 8, o escritor de Eclesiastes, né, vai falar de que cada coisa tem o seu momento. Então diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar,
tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que está dizendo aqui? Que tudo que nós passamos, não é? Segundo o propósito de Deus para a nossa vida, ele depende do tempo que nós, da forma como nós administramos o tempo. Então, se há tempo de plantar, depois vai, para a gente poder usufruir disso, há tempo de colher. Tem momentos em que nós estamos felizes por coisas que aconteceram na nossa vida e nós temos que desfrutar desse momento. Tem momentos que nós choramos por coisas também que acontecem na nossa vida e que nós temos que, vamos dizer assim, né, curtir também esse tempo. Curtir no sentido de deixar as emoções se expressarem e nós conseguirmos trabalhar com isso. Então, cada coisa tem o seu momento. Nada acontece fora do acaso. Nós, muitas vezes, distorcemos isso, ou nós deixamos que esses propósitos de Deus se interfiram, que o nosso jeito de administrar o tempo interfira nos propósitos de Deus. O tempo também, a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 5, 15 a 16, que o tempo tem que ser gasto com sabedoria. Diz assim o apóstolo Paulo aos Efésios: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, tenham cuidado. Não sejam insensatos, tolos, nécios, medíocres, né? Mas sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse texto que a gente leu lá no começo, né? Então aproveitem cada oportunidade. Cada oportunidade você está junto com o seu filho, junto com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família, com seus queridos, com seus amigos, com a sua coinonia, com a sua comunidade. Aproveitem, façam isso de forma produtiva. O que eu estou dizendo que é isso aí? Que senão nós só vamos sair de Bíblia na mão, pregando. Não estou dizendo isso, mas aproveita, seja produtivo, seja contributivo do bem para outra pessoa, seja um abençoador para aquela pessoa que está com você. Então aproveite com sabedoria. E ainda Salmo 90, 12, mostra para a gente que o salmista está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe como eu entendo esse verso? Eu entendo assim. Não é ensina-nos a contar 1, 2, 3 dias, então eu já tenho tantos dias de vida. Não é isso que eu entendo. Esse contar é assim: eu já vivi alguns bons anos, já passei dos 64, né? Então, assim, tenho muita coisa para contar. Será que eu tenho muita coisa para contar? Será que eu tenho... a minha vida tem coisas relevantes para que eu possa contribuir com os outros e também para as próximas gerações? Ou será que eu tive uma vida tão fútil que não vale a pena? Que não vale a pena eu contar as histórias da minha vida para essas pessoas? Ou as minhas histórias acabam sendo muito centradas em mim mesmo e não servem de experiência para outras pessoas? Não é? Então, esse ensino-nos a contar do salmista aqui, eu tenho essa visão sobre isso. Ou seja, eu quero que Deus faça hoje em mim uma obra da qual eu possa falar a vocês, falar a outras pessoas, falar às futuras gerações, falar para os meus netos, de tal maneira que a minha vida tenha sido relevante. Não relevante pelo que eu consegui materialmente falando, não relevante pela herança que eu posso deixar para eles, não relevante porque eu tenho histórias engraçadas para contar da minha vida, mas relevante para que eles possam ter uma vida melhor, para que eles possam ter uma vida mais próxima de Deus, para que eles possam ter uma vida mais relevante, e assim sucessivamente. Então eu entendo esse Salmo 92, ensina-nos a contar os nossos dias, é contar as minhas histórias dos meus dias. Senhor, me dê hoje uma experiência que eu possa compartilhar com alguém, eu possa dizer: olha, no dia 3 de setembro de 2017, eu
aconteceu isso na minha vida e isso é uma experiência que eu quero passar e compartilhar com vocês. Ensina a contar as histórias da minha vida, para que a gente possa então alcançar sabedoria. Outra coisa que a Bíblia fala, Lucas 10, 40 e 41, é a gente aplicar o nosso tempo em coisas importantes. Lucas 10, 40, 41 e 42, conta, na verdade, a história de Marta e Maria, que estavam recebendo Jesus lá para uma visita. Então, vocês lembram da história de Jesus? Jesus teve um ministério de apenas 3 anos, né, aqui na terra, e tudo que ele fez, a gente lê os milagres, os lugares que Jesus andou, sem trem, sem carros, sem metrô, né? A gente vê os lugares que ele falou, não é possível, esse camarada viveu 200 anos, né? Não, mas é que ele aproveitava bem o tempo dele. Então, em 3 anos, tudo que ele fez, e vocês imaginam que talvez ele tivesse o tempo todo sendo requisitado pelas multidões, né? É um que chama para ir na casa lá porque a filha morreu, é outro que precisa arrumar comida para 5.000 pessoas, é outro que vai na festa e precisa de arrumar lá o vinho porque acabou o vinho da festa. Imagina que a vida de Jesus não devia ser fácil, né? Era lá no meio da tempestade, ele aproveitava a travessia do mar da Galileia lá, né? Para dormir, aproveitava o tempo dele para dormir, mas de repente vinha lá o discípulo e dizia, Senhor, nós vamos morrer aqui, o que nós vamos fazer? Ele tinha que intervir com o tempo. Então imagina como a vida de Jesus era tumultuada, né? Mas ele achava tempo para estar com os amigos. E a gente sabe pela história, pelos evangelhos, que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. E um dia Jesus foi lá estar com Marta, Maria, imagina até que tinha uma multidão querendo estar com ele, mas ele estava com Marta e Maria, né? E aí, a Marta, apavorada, né? Não, quero oferecer o melhor, a melhor picanha para ele, o melhor suco de frutas que eu possa produzir aqui e tal, e a casa não está bem arrumada, e será que ele vai reparar naquela sujeirinha que está ali no canto, naquelas folhinhas que estão ali no canto? Então, Marta apavorada com aquilo, né? E Maria sentada ali aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E aí, a Marta ficou incomodada com aquilo, falou, Senhor, a Maria está perdendo tempo aí, ó. Está sentada aí, escutando você falar, e eu aqui apavorada, fazendo todas as coisas sozinha. O que Jesus responde para Marta? Marta, Marta, tem tanta coisa para fazer, você está tão preocupada, tão inquieta, tem muita coisa para fazer mesmo, né? Mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu essa parte, que é estar aqui. Eu vou ficar aqui 3 anos com vocês, Jesus deve ter pensado, né? Eu vou ficar 3 anos aqui com vocês, depois eu vou partir, né? Só vai ficar o Espírito Santo aqui, mas depois eu vou partir. Vocês têm tão pouco tempo para ficar comigo, por que você está preocupada com as folhinhas que estão ali no canto? Por que você está preocupada com a comida? Por que você está preocupada com isso? Comemos qualquer coisa aí, um pãozinho com queijo, tal, né? Não precisa muito mais que isso, né? Você não precisa ficar preocupada com a picanha, com o suco, a gente se vira aqui com um pãozinho com manteiga, uma aguinha aqui, um leitinho, está ótimo, né? E Jesus então com isso mostra que as prioridades é que precisam fazer parte, precisam dirigir a nossa vida. Bom, o fim vai chegar, né? Marcos capítulo 13, verso 33 diz, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Então, uma observação para a gente administrar o tempo, e eu falando de administrar o tempo, quase que não estou administrando o meu aqui, né? Porque eu vou entrar agora para vocês, para falar justamente quais são as prioridades do cristão, depois da gente ver tudo isso. Bom, quais são as prioridades para o cristão então? Bom, se eu tenho tempo infinito, se eu tenho possibilidade, não tem possibilidade de parar o tempo, e preciso dar prioridade a algumas coisas, como a palavra de Deus está nos ensinando, como é que eu vou escolher essas prioridades? Muito bem, vamos lá.
Vamos para Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando eles estão dormindo. Então, não adianta a gente trabalhar para obter coisas, e não dar atenção às coisas de Deus, à prioridade de Deus. Depois, Lucas 10, 41, 42, a gente já falou sobre isso, né? Escolher a boa parte. Como é que a gente escolhe a boa parte? O cristão tem que escolher a boa parte, e aí nós falamos a história de Marta e Maria, né? Que Maria escolheu a boa parte. Nós temos que fazer escolhas na nossa vida sobre como nós aplicarmos o tempo. Salmo 34, 1 diz: darei graças a Deus o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Aí me ocorreu uma coisa quando eu estava procurando uma figura para exemplificar isso, e eu encontrei essa figura de duas pessoas conversando, e sabe o que me ocorreu? Me ocorreu o seguinte, que dar graças a Deus, o seu louvor estará no meu lábio o dia inteiro, significa o seguinte: tudo o que eu disser, se eu estou fazendo uma apresentação, se eu estou fazendo uma apresentação lá no trabalho, se eu estou tendo uma reunião com o meu chefe, se eu estou tendo um contato com alguém que me serve no banco, no supermercado e tudo mais, o louvor de Deus tem que estar nos meus lábios. A forma como eu falo, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu ajo com as pessoas, não é? A compreensão que eu tenho das necessidades dela, isso é que eu entendo que estar com o louvor nos meus lábios o dia inteiro. Outra observação da palavra sobre as prioridades do cristão, 2 Timóteo 4:2, pregue a mensagem e insista em anunciá-lo, seja no tempo certo ou não. Paulo estava simplesmente desesperado para que o mundo conhecesse a palavra de Deus, conhecesse o Evangelho, e essa era a prioridade dele. Então, olha, Timóteo, você prega o tempo todo, não importa, prega, sai pregando, porque tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente que precisa, pregue. E eu acho interessante, alguém falou, se não me engano, não vou falar o autor, porque eu não me lembro agora mesmo, alguém falou assim: pregue o Evangelho o tempo todo, se for preciso, use palavras. Ou seja, nós podemos e temos que, como prioridade, pregar o Evangelho nas nossas atitudes, na nossa forma de agir, na nossa forma de ser, e de fazer com que as pessoas entendam que Jesus é o nosso ponto de referência. E Deus é poderoso para fazer, 2 Coríntios 9:8, toda a graça lhe seja acrescentada a nós, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês, eu e você, transbordem em toda boa obra. Estender a mão para o necessitado. Boa obra não quer dizer entregar esmola aqui no semáforo para acalmar a nossa consciência de ver que a gente está num carro e tem uma pessoa lá passando fome. Isso não é boa obra, isso também faz parte, mas é da gente estender a mão ao necessitado, ao irmão que precisa de alguma ajuda, que precisa de um conforto, que precisa de um conselho, que precisa de um conhecimento da palavra, muitas vezes, né? Também, em Salmo 25:5, nós vemos que Deus é a nossa esperança, e é nele que tem que estar a nossa esperança o tempo todo. Então, a prioridade do cristão é colocar a sua esperança o tempo todo. Sabe por quê? Porque se a nossa esperança está no nosso emprego, é lá que nós vamos jogar e dedicar tempo. Se a nossa esperança está no nosso estudo, é lá que nós vamos jogar tempo. E assim, nós vamos alocar tempo naquilo que é importante para nós. E se a nossa esperança está no Senhor, nós vamos alocar tempo para nos relacionarmos com Ele, para estarmos com Ele, para fazermos a vontade dEle. Por quê? No tempo que nos resta, aconselha 1 Pedro capítulo 4, os versos 2 para frente, no tempo que nos resta, não é? Fazer sempre a vontade de Deus. E ele vai sugerir então para que a gente
seja criterioso, sejamos alertas, estudemos a palavra, nos dediquemos à oração, nos dediquemos a fazer o bem, porque a nossa prioridade é fazer a vontade de Deus. E a gente fala, puxa vida, mas essa vida é muito cansativa, né? Não esqueçam que a Bíblia também recomenda que no meio disso tudo nós temos que planejar o tempo do descanso, porque se Deus fez as suas obras em 6 dias e no 7º descansou, nós também temos que ter o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de recarregar as baterias, não é? Isso não é perda de tempo. Tem gente que fica desesperado, né, quando está lá na praia. Nossa, o que eu podia estar fazendo agora para ganhar mais dinheiro? O que eu podia estar fazendo agora para resolver isso ou aquele problema, né? Então, o descanso é obra do Senhor e nós temos que colocar esse tempo também na nossa vida. E por último, como prioridade, para fechar, para sintetizar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ali eu tenho um caderninho aqui, dá para ver ali um pouquinho, ali está muito pequeno. Alguém que escreveu reino de Deus, e aí escreveu todas as listas das preocupações dele, né? E aí escreveu, serão acrescentadas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando Jesus está falando em Mateus, no Sermão do Monte, isso, ele está falando, antes ele cita quais são as coisas, a comida, a construção da sua casa, a sua roupa, todas as coisas que a gente precisa, elas vão ser acrescentadas, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Não quer dizer que nós não precisamos trabalhar, ficamos aí de papo para o ar, esperando a coisa cair do céu, né? Mas se nós aplicarmos o reino de Deus nas nossas atividades, nos nossos afazeres diários, no nosso dia a dia, no nosso momento a momento, não é? Se nós buscarmos a Deus em tudo que nós fizermos, eu vou trabalhar, estou trabalhando para Deus, eu vou fazer aquilo para Deus, então eu vou tratar as pessoas como se fosse Jesus lá, eu vou falar com as pessoas vou falar palavras de ânimo, palavras de edificação. Então, se nós fizermos o papel de Jesus nas nossas atividades, no nosso dia, isso significa que nós estamos buscando o reino de Deus e todas as suas coisas, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu queria fechar com um desafio para vocês. Eu queria sugerir para vocês de trocar 5 minutos, né? Um desafio pessoal que você vai fazer, é um desafio, você vai fazer se você quiser, né? De 5 minutos. E o que é esse desafio que eu quero propor? Trocar 5, olha quanto significa 5 minutos num relógio. É muito ou é pouco? Depende, né? A gente já viu isso. É muito ou é pouco? Depende, né? Mas eu queria propor, fazer o seguinte, a gente não, agora eu vou sair daqui com consciência pesada, culpada, porque eu gasto muito tempo no Facebook, ou porque eu vejo muito seriado de televisão, não sei o quê, eu vou sair com a consciência pesada. Não quero que vocês saiam com a consciência pesada aqui, mas eu quero fazer uma proposta para vocês, um desafio, trocar 5 minutos do Facebook, não é eliminar o Facebook da vida de vocês, não, mas troquem 5 minutos do Facebook por 5 minutos da leitura da Bíblia. 5 minutos, não é? Troquem 5 minutos do WhatsApp por 5 minutos de oração. Olha só, não estou pedindo para vocês eliminarem nada da vida de vocês, porque eu acho que é impossível isso, né? E se a gente põe um desafio muito distante de alcançar, a gente nem vai atrás, né? Vou propor para vocês trocarem 5 minutos da televisão, nem que seja do Jornal Nacional, porque também não está acrescentando muito hoje em dia, né? Se atualizar com as notícias, por 5 minutos de você dar um telefonema para aquele seu amigo, não simples para aquela pessoa que está necessitando de uma palavra de apoio, de ajuda, para reatar um contato, reatar um relacionamento. 5 minutos, não é? Não WhatsApp, não é? Não, estou preocupado com você porque não encontro com você. Não, passa a mão no telefone, dá uma ligada aí, né? E fala com a pessoa, né? Ou visitar a pessoa, né? Proponho trocar 5 minutos de sono, 5 minutos, não é para você parar de dormir não, né? Por 5 minutos para encontrar alguma coisa e ajudar o próximo. Bom, e você pode fazer outros desafios para você mesmo, né?
Outros desafios você pode inventar e trocar 5 minutos. Só que, olha, com 4 coisas, nós já estaríamos 20 minutos do nosso dia dedicados a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Obrigado.